As notícias hoje, infelizmente, não são boas. Hoje foi confirmado a morte da família Bibas, do bebê Kefir Bibas, do irmão dele, o Ariel Bibas, e também da mãe, a Shiri. Os corpos deles foram entregues pelo Hamas. Também teve mais um senhor, o corpo de mais um senhor que também faleceu em cativeiro, foram entregues hoje ao exército israelense. Uma situação absurda. Para piorar a situação, o Hamas fez uma espécie de festa, de comício para entregar os corpos, e é realmente um absurdo que me falta palavras para descrever isso, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por várias pessoas. Eu vou pular a parte dos nomes engraçadinhos aqui, porque eu acho que eu não consigo fazer isso hoje. Mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é lógico que a tragédia de cada um dos reféns feitos pelos terroristas do Hamas é única. Todos eles são pessoas que tiveram a vida interrompida, tiveram seus sonhos atropelados por um ato de terrorismo covarde, mas não tenha dúvida que um caso particular chamou atenção nessa grande operação terrorista do Hamas, que foi justamente a situação da família Bibas. Eles foram sequestrados no kibbutz Nir Oz, perto da fronteira lá com a faixa de Gaza. Eu estive lá no kibbutz. Aliás, eu vou lançar também hoje um vídeo sobre minha visita nos kibbutz lá de Israel, atacados pelo Hamas. E a família Bibas, eles conseguiram se refugiar no quarto da casa, né? As casas lá em Israel, quase todas elas têm um quarto de pânico, que você se tranca naquele quarto justamente para esse tipo de situação. Mas infelizmente os terroristas estavam preparados, eles tinham macacos mecânicos, tinham uma série de ferramentas para abrir esses quartos e conseguiram sequestrar a família. O Kfir Bibas, um bebê de 4 meses de idade, foi sequestrado, foi o sequestrado mais novo dessa barbárie feita pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Isso, lógico, chamou a atenção de todo mundo. A gente sabe que eles chegaram vivos na faixa de Gaza, porque tem a imagem deles aqui. Isso aqui é a imagem da mãe com os 2 filhos das 2 crianças. O pai foi separado deles logo no início. E, bom, é lógico que estava todo mundo torcendo para que eles estivessem vivos ainda. Já havia algum tempo em que havia a notícia de que eles teriam sido mortos pelo Hamas, mas a gente não tinha essa confirmação ainda, né? Então, infelizmente, hoje a gente teve essa confirmação. Muito triste esse caso, realmente é um caso absolutamente chocante dos corpos sendo entregues. Para piorar a situação, o Hamas fez todas as suas pirotecnias possíveis, né? Tá aqui um porta-voz deles falando um monte de besteiras, dizendo inclusive a propaganda palestina de que a família Bibas teria sido morta num ataque de Israel. Israel atacou e matou a família Bibas, o que é falso. Já está comprovado que eles foram mortos por tiros a queima-roupa, ou seja, foram mortos pelo próprio Hamas, né? E fizeram um show lá na faixa de Gaza, com os caixões, e tocaram músicas e mostraram ali como é que eles conseguiram. Olha só, nós somos muito fodas, nós conseguimos sequestrar uma mãe com 2 crianças. Cara, que absurdo isso, cara. Que coisa mais sem sentido isso. Andaram com os caixões para cima e para baixo lá para mostrar, com todo mundo aplaudindo os caixões e coisa e tal. Aqui, ó, o show deles aqui com o caixão das crianças mortas ali, né, tendo coragem. Tá escrito aqui que são prisioneiros. Que foram prisioneiros porque qual foi o crime dessa família? Crianças em casa, com o pai, dentro de casa, fugindo de atos terroristas. Qual é o crime dessa família? Enfim, tá aqui o momento em que eles saíram lá da faixa de Gaza e foram levados para Israel. Foi necessária toda uma série de precauções, porque não seria a primeira vez que o Hamas colocaria explosivos em caixões, então tiveram que passar com os caixões em detetores de explosivos e coisa e tal, para garantir que não havia nenhuma armadilha do Hamas com esses caixões, né? Infelizmente, esse tipo de coisa, de preocupação, tem que ser tomada. Enfim, foram levados para um centro onde vai ser feito o reconhecimento oficial, né? Vai ser feito o exame do médico legista para garantir que realmente são os corpos dessa família, né? É lógico, a gente ainda
Poderia ter esperança de que não são eles, são outras pessoas, mas a essa altura eu acho muito pouco provável qualquer coisa, né? O exército e o Shin Bet receberam os caixões com os reféns mortos, né? A Shiri, que é a mãe, o Ariel, de 5 anos, e o Kfir Bibas, de 4 meses, e também do Oded Lifshitz, que é esse senhor que não é relacionado com a família, mas também era um refém que foi morto lá em Gaza pelos terroristas do Hamas. Então é isso, né? A cerimônia de identificação será feita e depois os corpos serão então finalmente enterrados para conseguir dar pelo menos um conforto para a família. Mas sinceramente eu não consigo mais acreditar em paz entre palestinos e israelenses. Eu não consigo mais ver isso. Eu acho que não tem mais limite para o que Israel pode fazer. Não tem nada que justifique a existência desse pessoal ali na faixa de Gaza. É a minha posição. Até a ONU, olha só para você ter uma ideia, a ONU, que é a grande patrocinadora desses terroristas, condenou a propaganda montada pelo grupo Hamas para entregar os cadáveres da família Bibas. Foi abominável o que eles fizeram, pode ter certeza que vai ser algo que vai marcar essa guerra daqui para frente. Eu não sei o que vai ser os próximos passos, o que vai acontecer daqui para frente, se vai continuar a trégua, se a trégua vai acabar, como é que vai ser essa operação daqui para frente, mas eu sinceramente perdi a esperança de qualquer coisa de paz e cessar-fogo ali. Bom, a gente tem algumas outras notícias aqui, mas sinceramente eu não sei nem se vale a pena, eu vou falar só para... Israel atacou um complexo em Jabal al-Sadana, no sul do Líbano, destruiu um complexo do Hezbollah ali, continuam operações israelenses ali. Catar e Egito mandaram centenas de escavadeiras para fazer a reforma da faixa de Gaza e coisa e tal. Eu não sei até onde isso daqui está acordado com os Estados Unidos e com Israel. Enfim, o fato é que está acontecendo essa reforma da faixa de Gaza patrocinada pelo Egito e pelo Catar, né? O primeiro-ministro do Egito, o Mustafa Bakri, teria dito que se Israel cometer um erro, que o exército egito vai tomar Tel Aviv em um dia e coisa e tal. E, bom, a gente não sabe se ele falou isso, tá? Na verdade, tem até uma nota aqui dizendo que não, ele não falou isso, que não tem nenhuma evidência que ele tenha falado isso. Mas, mesmo que tivesse falado, tenta aí, Egito, tenta aí. Lembra o que aconteceu em 67, né? Acabaram perdendo o Sinai, perdendo uma parte grande do Egito para Israel. Bom, é muito curioso como é que a imprensa brasileira e a mídia ocidental de forma geral não falam sobre os reféns tailandeses, né? Porque sabe como é que é, né? Se não tem judeu, não tem notícia, né? Então, o Hamas também fez uma crueldade enorme com esses tailandeses que estavam trabalhando lá em Israel e foram sequestrados com tanta crueldade quanto, um absurdo, né? E a imprensa aqui do Ocidente não fala tanto sobre isso, só demonstra o quão antissemita se tornou a esquerda mundial, né? Bom, um lado positivo, se é que se pode dizer isso, chegaram as bombas, as Moabs, né? Mother of all bombs, que o Trump mandou para Israel, já estão em Israel. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E finalmente, deixa eu falar para vocês, eu vou liberar hoje esse vídeo aqui, a traição terrorista do Hamas ao Atef no dia 7 de outubro, em que eu conto a minha visita aos kibbutz ali que foram atingidos pelo ataque terrorista do dia 7 de outubro. Aqui, nesse caso aqui, eu estou exatamente no kibbutz Nir Oz, de onde foi sequestrada a família Bibas. Realmente muito triste a história, muito triste o que aconteceu, justamente porque os kibbutz eram a parte de Israel mais próxima dos palestinos. Era onde muitas pessoas eram amigas dos palestinos. Os palestinos iam lá, batiam papo, almoçavam, tomavam café. Muitos trabalhavam nos kibbutz e acabaram sendo traídos pelo Hamas, acabaram sendo os principais alvos desse ataque sangrento do Hamas. O vídeo ficou legal, tá? Eu falo sobre vários kibbutz e tem uma entrevista muito interessante também com o Uri, que é o chefe da segurança do kibbutz Nir Yitzhak, ele contando como é que aconteceram as coisas no dia 7 de outubro, né, e principalmente a dificuldade dos kibbutz agora de voltarem a funcionar, porque é lógico, né, as pessoas não querem voltar para aquela região ali, né, fica uma situação complicada de você reconstruir a vida depois de uma brutalidade tão absurda como essa que aconteceu no 7 de outubro.